pouco de criminalização da advocacia, do advogado com o cliente. Então, há um tempo nós tivemos uma evolução de crimes econômicos, crimes de pessoa jurídica, de sonegação fiscal, crimes contra o sistema financeiro e derivados. E inicialmente você tinha a responsabilização do corpo diretivo da empresa. Depois de um período, abarcaram nessas imputações os contadores. Virou moda trazer o contador, virou moda trazer a consultoria contábil nesse contexto de denúncia fiscal. E a gente vê atualmente essa situação agora no viés da advocacia. Então, denúncia de associação criminosa, o advogado consultivo vai junto, o advogado criminalista vai junto, sob a escusa de que, conhecedor das leis, teria esse advogado, por vezes auxiliado na estruturação dessa organização criminosa, ou feito com que essa organização criminosa passasse por um período maior sem ser percebida pela justiça e pelas autoridades policiais e fiscais, pelo conhecimento técnico do advogado, pelo conhecimento em direito. Então, eles tiram esse advogado da posição de advogado e de orientador legal e incluem na organização criminosa. A gente também tem a questão de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, os advogados que recebem em seus escritórios quantias astronômicas ou quantias pequenas, mas sequenciais de valores provenientes de origem ilícita, provenientes de crime, provenientes de corrupção, sonegação, derivados. E os escritórios serviriam de fachada para o repasse desses valores e depois reinserir de forma desapercebida no sistema. A gente tem também o contexto de corrupção, os advogados sendo utilizados ou como ponte entre o cliente e o político, entre o cliente e o julgador, para que essas negociações de corrupção sejam realizadas, ou o próprio advogado comete a corrupção, ou o próprio advogado leva o dinheiro, faz o acordo. São contextos criminais em que o advogado é colocado como um núcleo elementar do cometimento do crime, como se o advogado não tivesse, sem o advogado o delito não pudesse ser realizado. E nós temos advogados que realmente participaram dessas situações ilícitas. Existem escritórios de advocacia que se prestaram a essas situações. Eu não sei se por uma questão de consideração ao cliente, às vezes o seu cliente vira seu amigo e você se coloca nessa posição entendendo que você quer ajudá-lo, ou por interesses financeiros, por exemplo, vou levar uma parte dessa boada, ou por uma questão de você não tinha escolha, ou você participa dessa arquitetação, ou toda a sua defesa vai pelo ralo. Eu não sei quais são os elementos subjetivos, a questão que impulsiona o advogado, o escritório de advocacia a participar dessa situação, mas de fato existe. Tá? Eu não vou ser hipócrita e falar que não, a advocacia não pactua com isso. A advocacia em geral não pactua com isso. A advocacia, os advogados como classe não pactuam por isso, mas é óbvio que dentre os integrantes dessa classe, alguns agentes incorreram nesses fatos. Mas o que me preocupa é a generalização dessa questão. Porque a partir do momento que identificaram agentes específicos agindo ilicitamente, partiu-se do princípio que todo advogado estaria disposto a essa ação. E isso não é só um absurdo, mas como é ofensivo. É extremamente ofensivo, é extremamente pejorativo. Aumenta o vazio, o vácuo, o abismo que eu comentei no começo do corpo social, autoridades e advogados, sempre essa dificuldade de conexão, e não pode ser propagada, porque o que acontece? Essas suspeitas, essas desculpas, por diversas vezes infundadas, estão sendo usadas para legitimar, por exemplo,
uma quebra de sigilo fiscal. Então, escritórios de advocacia têm tido contas e pagamentos com sigilo aberto para que se faça uma fiscalização da origem daquele dinheiro. Escritórios de advocacia têm sido criminalizados, têm sido achacados, porque receberam valores de pessoas que cometeram crimes, como se eles tivessem a obrigação absoluta de pedir a origem daquele dinheiro para o cliente. Então, olha, eu só vou receber o pagamento se você me der cópia do seu imposto de renda para eu ver se você aferiu esses rendimentos no ano passado. Essa ideia repassa uma responsabilidade e uma posição ao advogado que não é dele. O advogado sequer pode exigir essa prestação de conta de um terceiro. E esse segundo argumento é um argumento geral, assim como o médico não pode, assim como você vai na padaria, o traficante vai na padaria e ele paga o pãozinho com uma nota de 5 que ele recebeu pela pedra de crack na República, e não se tem uma investigação de lastro dessa nota de 5 reais. Nós temos situações muito específicas e muito emblemáticas que eu entendo essa preocupação e com muito pesar entendo a responsabilização do advogado em conjunto, mas não se pode propagar essa realidade, não se pode direcionar isso a todos os escritórios de advocacia, não se pode infringir o sigilo de informação advogado-cliente